Olá, olá, como é que os senhores estão? Eu sou Felipe Noronha, este é o 20 Santos. Antes dos dois temas de hoje, eu recomendo, se você no final de semana não viu, aliás, desde sexta, você está atrasado aqui com os vídeos do canal, sem problemas, só quero fazer uma recomendação. Na sexta-feira, eu comentei sobre como a Justiça, o Tribunal Arbitral do Esporte, deu vitória ao Santos contra a Conmebol no caso de 2018. Resumindo, o Santos foi de fato roubado na Libertadores de 2018, tem um vídeo sobre isso. No sábado, teve um debate sobre Vila Belmiro ou Pacaembu, no novo quadro aqui, Polêmicas Santistas, que inclusive abrirei essa semana aqui no Comunidade para vocês votarem o próximo tema. E por fim, no domingo, eu comentei, repercuti as declarações do Sandri, nosso volante da base, que já está no profissional desde o ano passado, pedindo espaço no time quando o futebol voltar. Comentei essas três coisas, recomendo aos senhores que querem ver um pouco de futebol nesses tempos sem bola no gramado. Mas hoje são dois temas. O primeiro é Ricardo Oliveira. Eu não ia comentar porque vocês sabem que eu não comento boatos. Eu evito isso para não enganar o torcedor. Mas, porque assim, nos últimos dias, né, explicando, ele foi afastado, pelo menos teoricamente, do Atlético Mineiro. O Sampaoli deixou claro, ou avisou internamente, enfim, que não conta com o Ricardo, jogador de quase 40 anos. Super entendo, inclusive. Só análise do Atlético Mineiro, o problema é deles. Só que aí já surgiram boatos, vindos não sei de onde, de que o Santos poderia ir atrás. Esses boatos não são verdadeiros, e a Gazeta Esportiva, com sempre competente Lucas Musetti, deixou isso claro. Entrevistou José Carlos Pérez, que disse o seguinte: neste momento não dá para analisar a volta do Ricardo Oliveira. Temos tantos problemas a resolver com esta paralisação de atividades que o futuro a Deus pertence. Mas essa é a verdade. Parece até evasivo, mas é verdade. Não tem por que pensar em um jogador dessa idade. E aí eu vou partir para a minha opinião, que no final de sua passagem pelo Santos já não rendia nada perto do que rendeu no começo dessa passagem mais recente, 2015, 2016, e nem em comparação com o que foi em 2003. A maioria de vocês não vai lembrar, mas 2003 era absurdo. 2015, 2016, 2017 já foi para baixo, não à toa que saiu depois. Na minha visão de futebol, ele não tem mais perna pra gente esperar que ele entregue o que entregou um dia. Acontece. Romário, gênio, aposentou. Ronaldo, gênio, aposentou. Ricardo Oliveira, que está naquele escalão de centroavantes ótimos, teve espaço na Europa, jogou no Milan, e que no auge foram gênios no Brasil, passou dessa fase. Acontece. Eu agradeço muito pelo que o Ricardo jogou em 2003, muito pelo que ele jogou em 2015. Mas até para não estragar essa história, eu sou contra a volta, acho que não tem mais a menor condição mesmo, tanto que já não rende desde o ano passado no Atlético Mineiro. Pode perguntar para qualquer atleticano, ninguém estava feliz com o Ricardo. Super respeito sua história, sempre fui fã, tá na minha Sele Santos, já deixei claro. Ele, David ali como centroavante, dos que eu vi jogar, ninguém chegou perto dos dois. Só não 2021, né, 2020 ou 2021, que agora vai saber se vai ter futebol esse ano. Não vejo mais condições. Eu acho que está tudo bem. Acho que não é algo que a gente precisa ficar bravo. Acontece, o tempo passa e a história fica. Acho que ele não tem condições, mesmo físicas, né, de construir ou de continuar a história de uma forma tão bonita quanto já foi. Por outro lado, ou a outra notícia do dia, o Jesualdo Ferreira, nosso técnico, tem uma coluna no jornal O Jogo de Portugal e ele falou sobre o futebol brasileiro dessa vez. O Globo Esporte repercutiu. Ele deu 4 ideias, ou fez 4 comentários, melhor dizendo, para que o futebol funcione quando voltar. Concordo com o primeiro, que a FIFA já liberou, na verdade, que é possibilitar 5 substituições no jogo. Super a favor, de verdade. Ele fala assim: creio que as ideias que apresentei no grupo de treinadores do Paulistão terão de ser no mínimo discutidas e preferencialmente observadas, a bem de todos, a bem da competição, do futebol e dos profissionais. Sim, concordo em absoluto com o aumento do número de substituições. Eu também acho que talvez seja algo para ficar para sempre. 5 substituições, mas nesse período que os jogadores vão voltar fora de forma, tudo vai ser mais apertado, porque se forem querer cumprir os calendários, meio falta de ar, será? Enfim, acho que é ansiedade. O calendário para ser cumprido vai ter que ter jogos mais próximos dos outros, provavelmente, então mais substituições, os jogadores vão cansar mais, acho válido. O Gesualdo, ele faz uma sugestão sobre substituições a mais, que é trocar o goleiro também. Super defendo, acharia muito legal,
e defendo. Lembrando que a regra atual hoje, obviamente, 3 substituições, mas em prorrogações pode a quarta, né? A ideia é aumentar além disso. O Gesualdo ainda fala sobre isso, o seguinte: dar a possibilidade aos treinadores de colocarem mais jogadores em ação ajuda na recuperação entre jogos, como eu disse, dá maior capacidade de rendimento aos jogadores e dá mais ritmo aos próprios jogos, que é isso que se quer num jogo de futebol. Ótimo. As outras duas, eu falei 4, né? Foram 3, desculpa. Sobre segurança, exames e controle semanal de todos os participantes. Essa parte é muito complicada, porque vocês devem saber, no mundo inteiro, mas no Brasil mais ainda, não tem testes para todo mundo, não tem mesmo. Inclusive muitas pessoas que estão com a doença, com o Covid-19, em razão do coronavírus, não são testadas, falta testes. Então, desperdiçar testes poderiam ser utilizados no povo, nos hospitais, em jogadores, eu acho muito errado. Então, isso só serve para quando tivermos testes para todos, pelo menos essa é a minha visão. A outra é sobre treino e trabalho de campo, tempo suficiente para aprimorar rendimento e prevenir lesões. Perfeito. Não dá para ter futebol, mesmo que você diminua a distância de um jogo para o outro, não dá para ser de todos os jogos, né? Um jogo a cada 2 dias é um absurdo. E precisa ter treino e trabalho de campo. Até, acho que ele quer dizer, antes da volta, né? Precisa dar tempo de treino e de preparação para voltar. Pensa comigo, quando o futebol acaba em dezembro no Brasil e volta em janeiro, tem um mês de distância, um mês de férias, jogadores comparados. Já foram 2 meses, praticamente. Se eu não me engano, faz 55 dias de Santos e São Paulo foi o nosso último jogo. Acho que o último jogo no Brasil foi 2 dias depois, que a gente jogou no sábado, segunda-feira teve Ponte Guarani. Então assim, menos de 60, são quase 2 meses. Serão mais de 2 meses, não vai voltar em 5 dias. Então assim, vai precisar voltar com calma, botar os caras em campo para treinar, e aí só depois disso, uma preparação longa, os jogadores voltarem a campo, até porque se o futebol é horroroso em janeiro, horroroso para todo mundo, tá? Porque os jogadores estão fora de forma, imagina depois de tanto tempo parados. Então concordo com o Gesualdo nessa. Foram essas as dicas dele na coluna do jogo. O boato sobre Ricardo Oliveira eu abordei porque Pérez falou sobre. E para essa segunda-feira está bom. Eu acho que amanhã teremos uma surpresa não, uma dessas listas que eu tenho feito de jogadores bizarros, mas sobre um ano curioso, 2002. Tivemos bizarrice em 2002, mas amanhã, se tudo der certo, eu preparo o vídeo e aí eu conto por quê. Claro, não estou falando do brasileiro. Antes do brasileiro, o ano foi louco. Até amanhã, jovens, olha.